bancário, vendedor de consórcio, seja muito bem-vindo ao curso Os Segredos das Vendas de Consórcio. Meu nome é Renato Magno, eu sou o fundador da Conqui, a primeira escola de consórcio do Brasil. Eu sou especialista em consórcio já há uma década e já atuei em 4 grandes administradoras de consórcio diferentes, além de cofundar o consórcio da montadora Toyota, lá em 2022. Eu já capacitei mais de 7.000 vendedores de consórcio, dentre eles bancários, vendedores autônomos, assessores de investimentos. Já ajudei centenas de alunos a se transformarem em uma máquina de vendas em consórcio, de diversas administradoras diferentes. Olha, existem mais de 130 administradoras e com certeza já passaram por aqui pela Conqui administradoras de todos os estilos e de todas as regiões do país. Somados esses quase 10 anos de experiência, já vendi de forma direta e indireta mais de 900 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, quase 1 bilhão de reais em consórcio, ajudando milhares de famílias e empresas a conquistarem os seus objetivos através do consórcio. É por isso que eu quero parabenizar você. Sim, você é o grande protagonista desse curso gratuito chamado Os Segredos das Vendas de Consórcio. Sabe por que eu quero te parabenizar? Porque você está aqui nessa aula hoje, num horário que você poderia estar com a sua família, com os seus filhos ou simplesmente descansando. Mas eu tenho certeza que você está 100% comprometido com o seu futuro, com a sua carreira. Então, meus parabéns por estar aqui. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que existem estratégias capazes de multiplicar as suas vendas de consórcio em poucos meses? Nesse curso gratuito, eu vou abrir o jogo para você. Eu vou desvendar todos os segredos e compartilhar o caminho para você vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade, sim, uma autoridade no assunto de consórcio em menos de 3 meses. Eu vou te mostrar quais são esses segredos que estão guardados as 7 chaves e nós vamos abrir uma por uma aqui para você. Eu vou compartilhar com você em mais ou menos 1 hora, nessa aula de hoje e nas próximas aulas também, o que eu aprendi em cerca de 10 anos. 10 anos que eu estou nesse mercado de consórcio e eu tenho certeza que o seu eu do futuro vai agradecer se você ficar aqui até o final. Não vai embora. Imagina quando você conquistar a sua autoridade, passar a bater as suas metas e não depender mais dos colegas para poder entregar as vendas de consórcio, para poder explicar o produto com profundidade. Você, quando passar a se sentir seguro, você vai dominar esse produto e vai vender o consórcio para qualquer tipo de cliente, para aquele cliente que tem pressa, para aquele cliente que quer contemplar rápido, para aquele cliente que quer fazer o consórcio pensando numa previdência turbinada. Eu garanto para você que depois dessa experiência, desse curso gratuito, a sua vida nas vendas de consórcio não vai ser a mesma, tá bom? E além de tudo isso, eu quero te ajudar a quebrar as objeções mais cabeludas dos clientes e aumentar a sua taxa de fechamento com o consórcio. Você às vezes explica, na hora de fechar o cliente corre. A gente vai melhorar isso. E o melhor, isso tudo para qualquer tipo de cliente, como eu falei, desde aquele que quer comprar uma moto de 150 cilindradas até uma mansão de 5 milhões de reais. Você vai conseguir performar, vai conseguir vender para qualquer público. Eu tenho certeza que é isso que você quer, né? E para quem é esse curso gratuito? É para você bancário, pode ser de qualquer banco. Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, ou para qualquer outro banco, ou até mesmo cooperativa de crédito, tá? Todo mundo aqui é bem-vindo, tá bom? E para você que quer dominar o produto de consórcio e bater todas as metas, colocando assim, então, muito dinheiro no seu bolso, tá? Mesmo que você hoje não venda absolutamente nada. Renato, eu nunca vendi um consórcio sequer. Esse curso gratuito é para mim? Sim, é para você. Ou até mesmo para você que acha que o consórcio é difícil. Renato, eu não sei o que é isonomia, não sei o que é lance embutido, eu não sei explicar o consórcio para o cliente, não tem problema, é para você também. Ou até mesmo para você que não sabe quebrar a objeção. Quando o cliente fala assim, ó, eu vou pensar, preciso falar com a minha esposa.
esse curso também é para você, tá bom? Esse curso também é para você que é corretor de seguros, assessor de investimentos ou para qualquer novo ingressante no mercado de consórcio. Renato, eu estou disponível para o mercado de trabalho, quero começar a vender consórcio. Seja muito bem-vindo. Você já tem uma carteira de clientes lá? Como você é um corretor de seguros, você já tem uma carteira de clientes? Você pode muito bem pegar o consórcio e passar a vender para esses clientes que já estão na sua carteira. Ou se você é assessor de investimentos, imagina que o cliente ele não vai tirar o capital que está investido e ele vai o quê? Utilizar ali o consórcio, por exemplo, para poder comprar imóveis, tá bom? Ter mais um produto dentro do seu portfólio vai te ajudar a atender esses clientes e vai mudar o jogo da sua vida, da vida dos clientes, e eu tenho certeza que isso vai ser excelente para todo mundo. E eu te afirmo, sem sombra de dúvidas, que o consórcio é o produto que você precisa e será o mais rentável em relação ao comissionamento, tá bom? Você vai ganhar mais dinheiro com consórcio do que com qualquer outro produto que você já vende, hein? E também é para você que já atua no mercado de consórcio como um vendedor autônomo, por exemplo, como eu. Eu tenho hoje uma representação de consórcio e eu também vendo consórcio, tá? E eu sei que você precisa garantir o seu comissionamento. Você precisa garantir o sustento da sua família. Quer algo mais precioso do que isso? Vender consórcio, ajudar as pessoas e ainda sustentar a sua própria família. Então, se você se identificou e entendeu que esse curso gratuito é para você, deixa aqui agora no chat o seu comentário. Eu tô até com um televisor aqui, um televisor, ó, antigão, né? Tô com um monitor aqui e eu quero ver o seu comentário, tá bom? Você vai colocar assim, ó, hashtag autoridade no consórcio. Mas só vai colocar essa hashtag quem realmente tem o desejo e quer vender milhões de reais em consórcio ainda nesse ano de 2025. Isso é possível. E por que eu decidi criar esse curso gratuito? Porque eu tô cansado de ver um monte de gente aceitando passar meses e meses inseguro, sem vender sequer uma cota de consórcio. Não consegue vender nem para aquele cliente que quer comprar uma cota para comprar uma moto, tá? E deixa eu te falar uma coisa, você sabia que mais de 50% das cotas que são vendidas hoje no mercado, elas são canceladas em menos de um ano? Ou seja, vendemos hoje 100 cotas. Daqui 12 meses só estarão 48 cotas ativas. Esse número é tenebroso. E isso acontece porque o consórcio está sendo vendido da forma errada. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, você vai continuar perdendo tempo e dinheiro ou vai aprender a fazer diferente? Beleza, Renato, eu quero fazer diferente. Como que vai funcionar este evento? Como que vai funcionar esse curso gratuito, tá? Durante esses anos de experiência, eu desenvolvi um método e com base nele, eu planejei a dedo os conteúdos das nossas aulas desse curso gratuito. Tudo para você conseguir começar a aplicar já amanhã e começar a vender mais e ter resultados logo de cara. Já tive relatos, inclusive, de pessoas que passaram por esse curso gratuito e só de aplicar aquilo que eu ensino aqui, no dia seguinte já começaram a ter resultado. E em todas as nossas aulas tem algo muito especial. Eu separei um presente que irá te ajudar ainda mais a entender todos esses segredos das vendas do consórcio. Mas atenção, para você desbloquear esse presente, um presente para cada aula, 4 presentes no total, você vai precisar de 2 coisas. Primeiro, você precisa estar no grupo de WhatsApp do curso, tá? Por quê? Eu vou liberar esses materiais lá dentro do grupo de WhatsApp e vai ter uma senha, tá? Essa senha, cada aula, você vai pegar a senha para desbloquear o presente. Então você está no grupo de WhatsApp, pega a senha, pega o presente e desbloqueia ele com essa senha, tá? Resumindo, se você quiser ganhar todos os presentes, você tem que ficar do início ao fim em todas as aulas, tá bom? E para você que não está no grupo de WhatsApp, link na descrição aqui dessa nossa primeira aula, o link desse grupo está lá na descrição, tá bom? Nessa primeira aula aqui de hoje, você vai ver quais são as 7 estratégias para vender milhões em consórcio todos os meses. E o presente da aula de hoje será um mapa mental com todas essas estratégias de forma resumida para você poder consultar depois, tá? Então, além de você ter o conteúdo da aula, você vai ter um material que você vai poder consultar. Na aula 2, na nossa segunda aula, você vai aprender como que eu faço para contemplar os clientes no primeiro mês.
Renato, isso é possível? Sim, isso é possível e isso é feito através de um método, tá? Quais são as técnicas que eu uso? Quais são os segredos das análises de lances mais usadas? E principalmente, você vai ver que não é nada difícil. Tudo está ali na sua frente, só que você não sabe utilizar aquelas informações. Na terceira aula, você vai descobrir como ter clientes investidores e que não têm pressa para contemplar. Pelo contrário, alguns deles até pedem para não serem contemplados logo de cara, utilizando a estratégia de consórcio como investimento. Deixa eu te contar uma coisa. Tem um vendedor nosso da Conqui que ele só vendia para cliente que queria contemplar rápido. Ele começou a aplicar essas estratégias e duplicou o volume que ele vende de consórcio. Olha como você conhecer novas estratégias é extremamente importante. E na última aula, que vai ser no domingo, você vai conhecer os códigos que irão alavancar as suas vendas de consórcio esse ano e partir finalmente para a ação. Além disso tudo, dessas 4 aulas incríveis que você vai ter, eu vou fazer um concurso para que você possa ganhar uma bolsa 100% no Vasco aqui, ó. 100% gratuito. Do meu curso pago chamado Os Códigos do Consórcio. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade por nada, tá? Mas será apenas no domingo que eu vou te explicar melhor como que vão funcionar as regras, como que faz para você participar, quais são as perguntas que estarão nesse quiz. Qual que é a recomendação que eu te dou, então, para você ter um proveito, assim, espetacular desse curso gratuito chamado Os Códigos do Consórcio? Eu estou te dando fragmentos, amostras daquilo que a gente entrega no nosso curso pago. Então aproveite essa oportunidade. Aproveite que você está aqui. Assista tudo com muita atenção. Anote todos os pontos mais importantes. Pegue os presentes que serão ferramentas, planilhas, mapas mentais estratégicos. Pega a senha e faz tudo isso para quê? Para que você possa no dia seguinte aplicar. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe que horas que começa o conteúdo? Começa agora. Eu só vou ali para a gente poder já iniciar e arrepiar tudo aquilo que você precisa saber para desvendar esses códigos aí do consórcio, hein? Esses segredos todos. Vamos lá. Bora para muito conteúdo agora que eu tenho certeza que é o que você quer saber. Nós já vamos falar aqui, ó, das 7 estratégias de venda de consórcio. Imagino que você esteja curioso aí do outro lado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero sinceridade na resposta. Fala pra mim, o quanto de dinheiro você está deixando de ganhar com consórcio? Quantas oportunidades você deixa escapar por você não conhecer das estratégias? E oportunidade nesse mercado não falta, sabe por quê? Atualmente, o mercado de consórcio, ele possui mais de 11 milhões de participantes ativos. 11 milhões de pessoas físicas ou jurídicas que compraram esse produto. E todos esses anos, esse número ele só cresce. Imagina, eu comecei há mais ou menos há 10 anos atrás no mercado de consórcio lá no Banco Santander como estagiário. Nessa época existiam menos de 5 milhões de participantes ativos. Esse número mais do que dobrou nesses últimos 10 anos. E outros recordes, se a gente puder colocar dessa forma, que aconteceram em 2024, foram relacionados tanto ao aumento significativo de participantes ativos na modalidade de imóveis do consórcio, alcançando mais de 2 milhões de participantes só dessa modalidade. E também nós tivemos mais de 1 milhão de consorciados contemplados, outro recorde histórico desse produto. Se nós somarmos todas as administradoras e somarmos também as contemplações, a gente vai chegar nesse número. E não são dados que estão na minha cabeça, não. São dados que são do Banco Central, da própria ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. E eu me lembro ainda nessa época no Santander, quando eu atuava lá, já estava indo para o meu 3º ano como gestor de grupos, que nós comemoramos 100 mil participantes ativos. 100 mil participantes ativos. Naquela época já era um número histórico. Naquela época já era algo muito significativo. E eu, como gestor de grupos, comecei a entender a importância de você conhecer sobre estratégia. A importância de você conhecer sobre estatística, de você saber analisar os grupos de consórcio, de você saber identificar oportunidades dentro da carteira. E foi assim que eu consegui contemplar 3 cartas de crédito com um lance de 10,1%. Você não acredita em mim, né?
Põe na tela aí, por favor, time. Coloca na tela aí o print das minhas 3 cotas que foram contempladas. Vou mostrar para vocês aí o extrato da minha cota e a data da contemplação, a data da adesão e a data da contemplação. Dá uma olhada nisso. E além desses crescimentos absurdos que nós tivemos nesse mercado, nós também temos algumas variáveis que fazem com que esse produto ele seja mais procurado. Uma delas é, literalmente, o acesso à informação. Hoje, nós temos um acesso através do nosso smartphone, do nosso celular, a informações importantes. E nós temos muitos players de mercado. Imagina, de administrador, a gente está falando de mais de 130 administradoras. Representantes e vendedores de consórcio, nós estamos falando também de um mercado que tem um número volumoso. E outros fatores, como por exemplo, a notícia mais recente, a Caixa Econômica Federal, ela passou a exigir uma entrada mínima de 30% para financiamento imobiliário. E o acesso ao crédito, na situação atual econômica do país que vivemos, ele está cada vez mais restrito. O que está acontecendo? As pessoas só passam a ter, então, 2 alternativas. Uma vez que o financiamento ele é negado, a pessoa agora tem que ir para o consórcio. Porque se ela não tem a grana nem da entrada do financiamento ou do lance, que dirá para comprar à vista um bem. Então, sim, o consórcio ele acabou se tornando algo que vai ser contratado por bem ou por mal. A pergunta que eu repito, estou até gago. A pergunta que eu repito para você novamente. Você está preparado? Você conhece das estratégias para poder atender esses clientes? Alguns players já estão se rendendo ao consórcio, como é o próprio exemplo da XP. Imagina, a XP que trabalha com investimento, trabalha lá com a carteira de clientes investidores. Ela agora tem um consórcio próprio, o consórcio XP. E por incrível que pareça, o foco deles é atender uma necessidade que está ligada à carteira de clientes que eles já têm. Imagina, o cliente ele deixa de tirar o capital total dele para comprar um imóvel à vista e ele passa a tirar só uma parte para poder ofertar um lance, né, contemplar aquela carta e pagar esse lance para poder comprar o mesmo imóvel. Afinal de contas, o imóvel dele pode ser adquirido à vista, financiado com consórcio. E o consórcio é o mais barato dessas 3 opções. Eu me lembro que eu recebi um desafio, ainda lá no Santander, para fazer a primeira operação estruturada daquele banco. Foi uma operação estruturada de R$1.700.000. E conseguindo aplicar as estratégias e o conhecimento que eu tinha, eu consegui contemplar o cliente dentro do mesmo mês. Foi aí então que eu comecei a entender que literalmente, se eu conhecesse da parte teórica do produto, se eu conhecesse com profundidade de estratégia, conhecesse de estatística, de análise, eu conseguiria levar isso para as vendas. E me aconteceu algo surreal. Eu fui uma das pessoas mais jovens no Brasil a tirar a primeira certificação de consórcio do país. Eu fui a pessoa mais jovem no Brasil a ter essa certificação aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Esse daqui é o PCA10 da ABAC. Olha a data que eu tirei, dia 7/11/2018. E logo depois, né, de alguns anos, em 2023 eu precisei renovar. Em 2018 eu fiz a primeira, em 2023 eu renovei. E por que que eu quis tirar, na verdade, essa certificação aqui de 2018? Porque eu queria atestar o meu conhecimento. Eu queria comprovar para todo mundo que eu tinha uma certificação que agora atestava que eu literalmente era uma autoridade no consórcio. Deixa eu te dar um outro dado, tá? Tudo isso eu estou fazendo, turma, para que você entenda que é um plano de fundo para a gente poder falar da estratégia, para eu poder te mostrar que isso aqui é extremamente importante. Se a gente somar todos os bancários com CPA 10, CPA 20 ou CEA, apenas 0,92% deles possuem essa certificação aqui, que eu acabei de mostrar para você, vou mostrar mais uma vez. Possuem essa certificação aqui de consórcio. Mas o que você tem que entender é que isso daqui não é apenas um papel. O conhecimento que você tem que ter para conseguir uma certificação como essa é o que vai te levar a outro patamar. É um dos passos que você precisa percorrer para você poder vender consórcio com segurança e se tornar uma autoridade. Mas depois eu conto um pouquinho sobre isso para você. E olha só, em 2021 eu recebi um convite para poder participar de uma fundação de uma administradora do zero, que foi o consórcio Toyota.
Sim, é literalmente algo que eu tenho muito orgulho, porque foi um dos maiores desafios da minha carreira. Certamente o maior deles foi ter fundado a Conqui, né? A primeira escola de consórcios do Brasil, junto com o meu sócio Eric. Mas esse desafio fez com que eu aprendesse 10 anos em um. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eles pediram, né, na época, os executivos, diretores do Banco Toyota, pediram para nós levantarmos quais eram os dados do mercado de consórcio. E nós levantamos o número de cancelamentos do produto. E nós mostramos para eles, olha, todas as cotas que são vendidas de um determinado período, em até 12 meses, mais da metade delas estão canceladas. Eles ficaram abismados. Como que pode um produto que vende tanto cancelar tanto? E aí eles perguntaram por que disso. E a resposta foi tão simples quanto: porque não tem uma qualidade na venda como deveria ter. Metade das vendas de consórcio são perdidas em menos de um ano. E em 2021 eu participei desse desafio, aprendi muito, mas não foi algo fácil. Foi algo que realmente foi muito difícil, porque imagina você ensinar para pessoas que nunca tinham ouvido falar de consórcio. Eu não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás, mais de 60% dos carros da marca japonesa Toyota eram comprados à vista. Mais da metade eram comprados à vista. O perfil que compra o carro Toyota, o perfil do público que compra o carro Toyota não está acostumado a financiar ou até mesmo a fazer o consórcio. Imagina você ensinar o consórcio para pessoas, para um público que não está acostumado com isso. E foi aí que eu tive que desenvolver um método. O método que hoje nós usamos aqui na Conqui, que é o PVA. Produto mais vendas é igual a autoridade. Imagina a responsabilidade de capacitar as pessoas que nunca tinham ouvido falar desse produto. Era totalmente minha. Não foi fácil, mas esse método que eu utilizei, ele foi extremamente eficaz. E hoje nós utilizamos esse método aqui na Conqui e ajudamos vários alunos, centenas de alunos, a serem transformados. A minha jornada não parou por aí. Mesmo após passar por mais outras duas administradoras de consórcio, que foi o consórcio da Chevrolet e depois a Caixa Consórcio, eu percebi que eu poderia ajudar muito mais as pessoas e de uma maneira diferente. Então, em 2023, eu e meu sócio, como eu já comentei, pedimos demissão dos nossos respectivos trabalhos, eu saí da Caixa Consórcio e nós juntos fundamos a Conqui, a primeira escola de consórcio do Brasil. E é por isso que estamos aqui hoje, para te entregar um conteúdo de valor e ajudar você a se tornar uma autoridade nas vendas de consórcio. Tudo isso foi um plano de fundo, né? Tudo isso que eu comentei agora é uma base para a gente entender a importância dessas estratégias. Só que isso tudo não vai ser somente eu que vou te falar, não. Eu vou mostrar para você um vídeo rapidinho da Ana Cláudia. Eu faço questão de trazer esse vídeo aqui porque a Ana tem um carinho especial da minha pessoa. Um carinho especial meu porque ela me deu um voto de confiança. Ela nunca tinha vendido sequer uma carta de crédito de consórcio. Eu falei para ela, eu vou te ajudar e através do nosso método você vai conseguir vender. Ela é gerente do Banco Santander e aluna da Conqui. E ela transformou aquilo que ela achava que era impossível de se fazer, ela foi transformada e conseguiu passar a vender consórcio. Dá uma olhadinha no que ela tem para dizer pra gente. Entrei no Banco Santander, eu estava zerada, né, quando eu entrei no banco logo no início, e aí depois que eu entrei na Conqui, foi que eu consegui sair desse zero, né? Então quer dizer que antes da Conqui você nunca tinha vendido nenhuma cota de consórcio? Nada, zero. E quando o cliente chegava lá querendo fazer alguma simulação de consórcio, eu ficava parecendo uma bala perdida em tiroteio. Eu não entendia realmente nada. E aí, depois que você entendeu o que era consórcio e tudo mais, quanto que você produziu, Ana? Consegui fazer duas cotas. A primeira foi de 70 mil de imóvel e a segunda 75 de auto. Sem a Conqui, eu continuaria sem entender o que é o mundo do consórcio. Você se sente que agora é uma referência, uma autoridade no assunto? Agora sim. Agora eu faço as perguntas certas para verificar se realmente é o consórcio que ele está precisando. E se for, eu procuro uma cota melhor que se encaixe no perfil do cliente. Viu só? Muito legal esse vídeo super rapidinho da Ana, né? Foi por isso que eu criei esse curso gratuito, para te ensinar aquilo que o seu banco não te ensina. Aquilo que a sua administradora ou o seu supervisor de consórcio não te ensina. Bora então para as 7 estratégias de venda de consórcio. Como que vai funcionar essa etapa aqui da aula? Nós temos um mapa mental que nós vamos te dar de presente. Sim, é um mapa mental que tem um resumo de tudo que eu vou falar aqui, mas eu
preciso e eu peço que você preste muita atenção. Eu vou usar aqui a minha lousa digital e aí a gente vai batendo esse papo e vai deixando aí no seu no chat, no comentário, o que você está achando dessa nossa explicação de hoje, tá? Quando a gente pensa, então, em venda de consórcio, tudo começa com uma operação simples, tá? Eu tenho certeza que se você já vendeu alguma carta de crédito de consórcio, você fez pelo menos uma operação simples. E eu gosto de utilizar uma analogia muito bacana, que é o seguinte: imagina que uma operação simples é uma casa. Uma casa, Renato? Sim, uma casa. Por que uma casa? Porque normalmente uma casa atende a uma família. Simples assim, tá? Por que você está falando isso, Renato? Calma, quando eu chegar nas operações estruturadas você vai entender. Então, basicamente, quando a gente fala de operação simples, nós estamos falando que uma cota, uma carta de crédito, será suficiente para atender a necessidade daquele cliente. Isso é muito óbvio, é muito trivial. Só que aí existe algo que acaba dificultando a vida de vocês, que são as análises de lances, tá? Essas análises e como que eu faço para contemplar um cliente rápido, eu vou explicar na aula 2. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Só que nessa aula de hoje, eu quero que você entenda que quando você vai vender um consórcio, ou você vai fazer uma operação simples, ou você vai fazer uma operação estruturada. Simples assim. Ou você vai vender apenas uma carta de crédito para solucionar o problema do cliente, ou você vai vender 2, 3, 4, 10 cartas de crédito, que são as operações estruturadas, para poder solucionar a necessidade do cliente. Qual que é a recomendação que eu te dou? Evite o máximo possível de fazer operações simples quando os créditos forem muito altos. Renato, o que é um crédito alto? Crédito de 500 mil, 600 mil, 700, 1 milhão. Por quê? Porque os grupos que têm valores de cartas menores têm uma tendência de ter lances menores também. Só que aí é aquela história, né? Tem sempre aquele cliente que ele quer um milagre. E quais são os 3 passos para que a gente consiga, então, contemplar um cliente rápido, ou melhor, atender a necessidade, a expectativa daquele cliente? São 3 passos simples. Primeiro, compreender, identificar a urgência de contemplação que ele tem. Por quê? Tem muito cliente que ele fala assim, olha, eu já estou há 2 anos que eu estou pensando em trocar de carro e agora eu estou com pressa, porque apareceu um modelo de carro novo, eu quero trocar de carro agora correndo. Então eu tenho pressa para poder contemplar. Beleza. E aí você faz a seguinte pergunta para ele. Você tem quanto para ofertar de lance para poder antecipar essa contemplação e não depender da sorte? Aí ele fala assim para você, eu não tenho nada. Como que pode ele querer então antecipar uma contemplação, sendo que ele não tem lance? Eu costumo usar um exemplo muito legal que é o seguinte. Vou até apagar essa parte aqui, ó. Ainda vou deixar a casinha aqui. Qual que é o exemplo que eu gosto de usar? É o bom, rápido e barato. O consórcio, ele vai ser bom para o cliente? Ele vai ser bom se você vender o produto que ele precisa. Por exemplo, imagina que o cliente quer comprar um imóvel rural e a sua administradora, o seu banco não faz o rural. O que vai acontecer? Você vai vender um consórcio que não vai conseguir usar, não vai ser bom para ele. Mas em via de regra, se você vendeu certinho, ele vai ser bom. O consórcio, ele vai ser barato para o cliente? Nós vamos ver durante aqui as 7 estratégias que ele vai ser mais barato, tanto se você fizer comparar ele contra o financiamento ou até mesmo a compra à vista. A gente vai ver isso ainda hoje, tá? Nas estratégias 6 e 7, consórcio versus à vista e consórcio versus financiamento, tá? Então, ele vai ser mais barato. E agora a pergunta que não quer calar é, o consórcio, ele pode ser rápido? A resposta é sim. Para se analisar um grupo da maneira correta, o que você precisa saber? O que você precisa ter de informação? O histórico. O histórico do grupo. Histórico. Tem muita gente que quer vender o consórcio para contemplar rápido em grupo informação. Grupo que vai demorar 3, 4 meses para poder ser... 3, 4 meses não, né? O grupo que vai levar
3 meses, 90 dias para ser formado, né? Se levar 4 meses tem algum problema, tem alguma coisa errada, né? Porque não pode. Mas imagina, como que você vai vender um grupo para um cliente contemplar rápido, sendo que você não tem histórico, você não tem base de lance para poder fazer análise, tá? E o terceiro ponto, você precisa inserir o cliente dentro de uma zona de contemplação. Isso tudo, turma, eu estou falando da operação simples. Então você tem que identificar a necessidade do cliente, se ele tem pressa, se ele não tem, aterrissar ele para a realidade dele. Você tem que fazer essa pergunta: o consórcio vai ser bom, vai ser barato, vai ser rápido? E principalmente saber analisar o histórico de lance e colocar ele dentro de uma zona de contemplação. Renato, o que é uma zona de contemplação? É algo que eu vou ensinar para você na aula 2. Pode ficar despreocupado que eu vou te ensinar como que você contempla rápido na aula 2 um cliente de consórcio, tá? Além disso, o que mais você tem que saber? Você tem que saber se esse consórcio vai ser de meia parcela ou não e principalmente qual que é o fator determinante no custo do consórcio. Não é a taxa de administração nem o fundo de reserva, é o reajuste. Ele vai ser um fator que vai determinar qual que vai ser o custo final lá na frente. E imagina se você tivesse uma ferramenta, ou se você aprender de fato a calcular esse reajuste antes e depois da contemplação. O que vai acontecer? Você vai ter uma poderosa forma de poder ensinar e poder mostrar isso para os seus clientes. Beleza? Então essa é a estratégia 1. Operação simples, uma única carta resolve o problema. Operação estruturada. A nossa estratégia de número 2, tá? Imagina que a operação estruturada é uma derivação da operação simples. Na verdade, vou até reformular isso que eu acabei de falar. Uma operação estruturada são várias operações juntas, várias operações simples juntas, tá? Renato, por que eu faço uma operação estruturada? Pensa na seguinte analogia, ó. Da mesma forma que a gente tem uma casa resolvendo o problema de uma família, uma operação estruturada nada mais é do que como se fosse um apartamento, um edifício, um prédio que tem vários apartamentos que vão resolver o problema de várias famílias. Como se fosse, não, é exatamente isso. Então, uma operação estruturada que tem várias pessoas morando, várias famílias morando ali dentro, resolve o problema de mais pessoas de uma forma mais eficiente. O mesmo terreno que você pode construir uma casa, muitas das vezes também você vai conseguir construir um edifício. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a operação estruturada, ela serve para poder facilitar, para poder te ajudar a contemplar o cliente de uma maneira mais rápida. Por quê? Em que situação que você vai montar a operação estruturada? Em 2 situações. Quando o cliente ele não tem o valor, você não consegue, na verdade, uma única carta para atender o valor que o cliente precisa. Por exemplo, ele quer comprar um imóvel de 2 milhões de reais. É difícil você ter uma carta de crédito de 2 milhões. Então você precisa compor várias cartas em uma operação para poder entregar a contemplação para o cliente, certo? Só que esse nem é o principal motivo. Quando eu faço uma operação estruturada lá na minha parte de vendas, lá no meu braço de vendas aqui da Conqui, que é a Scale Consórcio, é muitas das vezes porque eu preciso entregar um percentual de lance para o meu cliente menor. Qual que é a moral da história? Imagina que você precisa vender lá os 2 milhões. Vamos supor que fosse possível e que exista uma carta de crédito de 2 milhões. O que vai acontecer aqui? A tendência desse lance ser muito alto é grande. Por que é grande? Porque as pessoas que têm o poder aquisitivo para pagar uma parcela de 2 milhões são pessoas que têm grana, que têm um capital elevado. Então você está colocando o seu cliente para concorrer com pessoas que têm um poder aquisitivo semelhante ou até mesmo maior que o dele. Agora pensa só na seguinte situação. Ao invés de você fazer uma carta de crédito de 2 milhões, imagina se você consegue fazer, por exemplo, 4 cartas de 500 mil. Você vai ter os mesmos 2 milhões de reais, 4 vezes 500 mil, 2 milhões. Só que agora, as pessoas que estão dentro desse grupo aqui de 500 mil, a tendência que elas tenham um poder aquisitivo menor é maior, fazendo com que os lances desse grupo aqui sejam menores. Sabe o que acontece? Você, por não conhecer de estratégia, não saber montar as operações estruturadas,
você deixa de vender, porque sabe o que o cliente vai falar para você? O lance está muito alto, eu não consigo pagar esse lance. Só que você não consegue montar a estruturada. Renato, então o que eu preciso saber para poder dar a oportunidade do meu cliente comprar uma operação estruturada de mim? Anota aí os 4 passos que você precisa saber, tá? Primeiro passo, até com uma colinha aqui, que é o mapa de estudos que você vai receber, o mapa mental, tá? Saber se a sua administradora permite fazer junção de cotas. Junção de cotas, Renato? Sim, porque não são várias cartas de crédito que você vai fazer para o cliente. Depois de contempladas, você vai precisar unificar elas. Depois dessa unificação, ele vai juntar todas essas cartas, né? Obviamente, e vai comprar aquele imóvel, aquele bem que ele precisa, tá? Então, é importante você saber, porque existem ainda hoje administradoras que não permitem essa junção de cotas. Infelizmente. Eu já trabalhei no consórcio da Chevrolet e lá só permitia juntar até 5 cotas, acho que agora são 6, e todas elas do mesmo grupo. Tá? Então, assim, era uma regra que eu realmente não via tanto sentido, sendo que a maioria das administradoras aceita juntar de grupos diferentes, desde que sejam da mesma modalidade, tá bom? Passo número 2, ponto número 2 aqui, você tem que saber pulverizar as cartas de crédito. Por que pulverizar? Vamos lá, até limpei a lousa aqui para a gente poder entender melhor como que isso funciona, tá? Imagina que você pode vender 2 vezes 2 cartas de crédito em grupos diferentes para o seu cliente. Então, pensa só nessa seguinte situação. O mesmo grupo de consórcio, ele tem uma diferença de 2 vezes as cartas, tá? Então, a menor carta, se for de 100 mil, a maior tem que ser no máximo de 200 mil. 2 vezes aqui a diferença entre a menor e a maior. Isso aqui é lei do Banco Central, tá? Só que o que acontece? Imagina que você tem um grupo que varia de 200 a 100 mil e você tem um outro grupo que ele vai variar, até fazer aqui, ó, ele vai variar um outro grupo de 100 a, aliás, de 50 a 100 mil, respeitando também a regra de 2 vezes aqui do 2x. Qual grupo que você vai vender para o cliente? Você vai vender esse daqui de cima ou esse daqui de baixo? A tendência é que os lances desse grupo aqui de baixo, por ter cartas em valores menores, é de ter lances menores também. Então você tem que saber como que você vai fazer para identificar essa pulverização. O que é pulverizar as cotas? É colocar cotas nesse grupo ou nesse, de acordo com o histórico de lance do grupo, tá bom? Depois, você tem que conhecer as opções de carta de crédito de cada um dos grupos, que é exatamente isso que eu comentei. Por quê? Eu tenho tanto carta de 100 mil aqui, como carta de 100 mil aqui. Só que nesse grupo, eu estou colocando ele em um grupo que varia de 100 a 200. Aqui é um grupo que varia de 50 a 100. Então, o poder aquisitivo deste grupo aqui, ele é menor. E, por fim, aprender a calcular o custo efetivo total da operação. O que é o custo efetivo total da operação? É o quanto que, de fato, ela vai custar para o cliente. É entender que o reajuste no consórcio, ele é algo que vai encarecer a operação de consórcio, tá bom? Então, você, quando aprende a calcular esse custo efetivo, você consegue, de fato, mostrar para o cliente que a operação de consórcio ela é mais barata. Maravilha? Vamos agora para a estratégia de número 3. Estratégia de número 3, consórcio como investimento. Olha, eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto, eu tenho 10 anos de mercado de consórcio, eu nunca tinha visto tanto essa estratégia ser vendida como hoje. Isso por quê? Porque existe sim uma forma de você utilizar o consórcio como investimento. Essa palavrinha aqui é muito importante. O consórcio ele não é um produto de investimento, inclusive isso é dito pelo próprio Banco Central, mas ele pode sim ser usado como investimento. Legal, Renato, mas como que eu faço isso? Tem algumas formas. São 3 delas. Imagina que o cliente fez ali uma aquisição de uma carta de 100 mil reais. 100 mil reais. E ele pagou 12 parcelas, vou colocar aqui, ó, 12 PMTs de R$1.000. Totalizando, então, um custo de 12 mil. Vou colocar aqui 12K. Esse é o custo dele.
E aí, essa carta de crédito, na 12ª Assembleia, foi sorteada, foi contemplada por sorteio. O que vai acontecer aqui? Esse cliente agora vai ter uma carta de 100 mil contemplada por sorteio. Ou seja, ele não vai ter descapitalizado nenhum real além das parcelas que ele pagou, que somadas deram 12 mil reais. O que vai acontecer agora? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Esse cliente, ele vai ter a chance de vender essa carta para um apressadinho, que vai ter um valor de entrada para poder pagar e, consequentemente, vai remunerar esse cliente que está com essa carta contemplada. Só que, detalhe, ele não vai vender essa carta por 12 mil reais, que é o valor que ele pagou. Ele vai colocar um ágio em cima. Ele vai colocar um valor nessa carta de crédito como um lucro da operação dele. Normalmente, essas cartas elas são vendidas aí a 30% do valor da carta. Então, se a gente está falando de 30%, a gente está falando de 30 mil reais. Então, pensa que agora ele vendeu essa carta por 30 mil reais, esse cliente recebeu esse valor e ele gastou 12. Qual que é a moral da história? Vai sobrar para ele 18 mil reais. 30 menos 12, 18 mil. Legal, Renato, já entendi. Mas aí, como que eu vou fazer para esse cliente encontrar pessoas que queiram comprar essa carta contemplada? Isso é muito fácil. Se você dá na minha mão uma carta de crédito contemplada e pedir a ajuda, né, ou a intermediação para que eu encontre um cliente que queira essa carta de crédito já contemplada para ele poder comprar o imóvel dele, por exemplo, ou o carro, eu vou conseguir fazer isso assim. Porque esse mercado secundário, ele é um dos segredos. E sabe qual que é o erro que você comete? Hoje você não está dentro de um ecossistema que consegue te assessorar. Qual que é o ponto? Imagina que você está vendendo essa estratégia para o cliente, ele vai te trazer uma objeção. Ele vai falar assim para você: ah, mas depois de contemplado eu não vou ter para quem vender essa carta. E aí agora, imagina que você está falando para ele assim: olha, fica tranquilo, porque eu faço parte de um ecossistema e nesse ecossistema eu tenho pessoas que estão procurando por cartas de crédito contempladas. Eu, como gerente da sua conta, eu vou te vender esse consórcio novo, mas quando contemplar, eu te ajudo indicando um processo 100% seguro para que você possa vender essa carta e colocar dinheiro no seu bolso. Olha que magnífico isso. Ou seja, hoje qual que é o seu erro? O seu erro é não estar dentro de um ecossistema como esse. O seu erro é nem entender que existe essa possibilidade aqui dentro do consórcio. Você só quer vender para cliente que quer contemplar rápido. Qual que é o passo número 2 dessa estratégia? Vamos supor que essa carta ela demore um pouco mais para ser contemplada, ela seja contemplada na metade, ainda por sorteio. O que vai acontecer aqui? Agora, esse cliente ele vai ter um valor maior do que 100 mil reais para poder contemplar para poder utilizar essa carta, porque nós tivemos os reajustes, tá? Imagina que essa carta foi reajustada e agora ela está no valor de 200 mil. Não compensa mais o cliente vender a carta, porque aquilo que ele pagou já é um valor maior do que ele consegue na venda da carta com esse ágio que eu comentei. E aí, qual que é a saída? Ele perdeu dinheiro? Negativo. Ele pega esses 200 mil reais e investe no mercado de aluguéis. Ele compra um imóvel nesse valor e agora quem vai assumir as prestações deste consórcio, de forma indireta, é o inquilino que está morando nesse imóvel. E detalhe, imagina que esse cliente está pagando agora uma parcela, porque teve o reajuste, de, sei lá, R$ 1.500. Ele consegue cobrar 1% de aluguel, que seria R$ 2.000. O aluguel ele vai cobrar R$ 2.000. Se eu fizer um menos o outro, vai sobrar quanto? R$ 500 por mês. Ou seja, além do cliente, do inquilino, pagar agora as parcelas do consórcio de forma indireta, ele ainda está colocando todos os meses R$ 500 no bolso. Compreendeu? Que mesmo quando demora um pouco mais, o cliente ainda tem vantagem.
Renato, mas o meu cliente ele disse para mim que ele não é sortudo. Como essa estratégia depende da sorte, se ele ficar muito para frente, o que vai acontecer? Isso eu vou te contar na nossa aula 3. Como que os reajustes do consórcio fazem com que ele receba um valor maior do que aquilo que ele está pagando. Sim, é isso que acontece no consórcio. Por quê? Porque o reajuste no consórcio ele é proporcionalizado, ele é rateado entre todos os participantes. Vai ter um determinado momento em que o valor que eu vou receber como carta de crédito, ele é maior do que aquilo que eu estou pagando. E eu vou te provar matematicamente isso na aula 3, que é o que nós chamamos de previdência exponencial ou previdência turbinada. Qual que é a moral da história aqui? O consórcio como investimento, se for contemplado rápido, ele vende a carta com ágio. Se ele for contemplado na metade, ele vai investir no mercado de aluguéis. E o inquilino vai continuar pagando o consórcio e ainda vai ter uma pequena diferença que ele vai pôr no bolso todos os meses. E se ele ainda demorar muito para ser contemplado, previdência turbinada, para que ele possa lucrar com a própria mecânica do consórcio, que eu vou te mostrar detalhadamente na aula 3. Vamos agora para a nossa próxima estratégia 4, consórcio como alavancagem patrimonial. Já mudei a minha lousa aqui para o consórcio como alavancagem patrimonial. Deixa eu chegar bem pertinho aqui para conversar com você. Essa estratégia, ela é uma das estratégias que eu diria que é das mais complexas que a gente tem, porque tem alguns SIs. A administradora tem que aceitar fazer alavancagem e tudo mais. A maioria das administradoras estão migrando para esse modelo, tá? Isso eu posso te afirmar. Só que, por outro lado, existe também algo que é muito importante você saber. Uma vez que você fez a venda do consórcio utilizando essa estratégia, o cliente colocou dinheiro no bolso dele e ele conseguiu alavancar o patrimônio dele, meu amigo, minha amiga, você tá feito. Por quê? Ele vai comprar de novo com você, vai querer repetir a operação, ele vai indicar, ele vai recomendar outros clientes para você. Então, eu te afirmo, se você dominar essa estratégia, que são 5 passos simples que você precisa saber, a tendência de você vender muito e de forma recorrente é enorme. Enorme. Eu tenho clientes hoje que moram na Alemanha que fazem essa estratégia comigo. Alemanha, Inglaterra, Portugal. Porque eles investem no mercado imobiliário aqui no Brasil. E isso funciona, mas funciona muito. Só que você tem que saber os pormenores que está por trás, né, que estão por trás dessa estratégia. Vamos lá. Consórcio como alavancagem. Como é que funciona isso? Eu vou te explicar a teoria, depois eu vou falar esses pormenores e tudo mais, tá? Isso também está lá no mapa mental. Como que funciona isso? Imagina que um cliente, ele tem um imóvel, tá? Renato, você só está falando de imóvel, você não está falando de carro. Sim, a maioria das estratégias elas são para o imobiliário, mas algumas delas servem para o veículo também, não tem problema, tá? Ele tem um imóvel que ele é um imóvel de herança, tá bom? E esse imóvel, ele vale 500 mil reais, certo? Esse imóvel está quitado, é de herança, vale 500 mil reais. Beleza. O que você vai fazer? Esse cliente, vamos supor que esse imóvel esteja na PF dele, na pessoa física dele. Ele vai contratar um consórcio na PJ, vou colocar aqui, ó, consórcio na PJ, fazendo com que esse consórcio aqui, que ele contratou na PJ, recompre o próprio imóvel dele. Mas, Renato, pelo amor de Deus, isso não é ilegal? Claro que não. Ilegal é roubar e não conseguir carregar. Entendeu a lógica? Então ele faz um consórcio na PJ e ele consegue levantar este capital aqui de 500 mil reais. Aí você deve estar se perguntando, mas Renato, para que esse cliente vai fazer isso? Porque, imagina, ele pega 500 mil e aplica. Hoje a Selic está 12,25. Imagina ele aplicar esses 500 mil num CDB a 100% do CDI. O próprio rendimento paga a parcela dele aqui no consórcio da PJ. Só que o que é necessário você saber? Algumas administradoras não aceitam fazer esse processo, porque isso aqui envolve algo que está relacionado a uma alavancagem patrimonial. Isso não é ilegal, mas algumas administradoras não gostam de fazer essa operação, mas ela existe.
Quer ver essa operação ficar melhor ainda? Imagina que esse imóvel, ele vale 500 mil, mas ele foi adquirido por 300 mil. Imagina que é um imóvel de leilão, ele foi adquirido por 300. E aí agora ele vai ser recomprado no consórcio por 500 mil. Quanto que de cara esse cliente consegue alavancar? 200 mil reais. Por quê? Ele comprou o imóvel na baixa, que foi através do leilão, pagou à vista. Agora ele recompra pelo valor de mercado que vale. Ele consegue logo de cara alavancar 200 mil. Quem vai assumir então as prestações desse imóvel, Renato? Pode ser um inquilino, por exemplo. Ou, como eu falei, o próprio rendimento desse valor aqui aplicado, muitas das vezes já paga a própria operação e ainda tem uma sobra no crédito. Tá bom? Deixa eu ver os pontos que eu anotei aqui para passar para vocês. Ó. O cliente precisa adquirir o imóvel na PF ou na PJ e fazer sempre o contrário. Tá? A administradora precisa permitir a recompra entre a PF e a PJ. Caso a administradora não aceite, o seu cliente deve procurar algum parente. Então, essa é a alternativa que eu te dou. Vamos supor que a sua administradora não aceite fazer a recompra da PF e da PJ. Por exemplo, eu tenho a Conqui e eu quero recomprar um imóvel que está na minha pessoa física. Vamos supor que a administradora que eu estou não aceita fazer isso, por alguma razão dela. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a minha sogra, vou procurar o meu sogro, um cunhado, alguém de confiança para que eu consiga fazer esse trâmite. Então você pode orientar o seu cliente a ter alguém de confiança, um amigo de confiança, para que juntos eles possam alavancar e levantar esse capital. Então essa operação é possível de ser feita, mesmo que não dê para fazer na PFPJ, dá para fazer com algum parente, algum familiar, tá bom? O cliente precisa ter o valor para lance, para ele ser contemplado, isso é muito importante, porque a ideia é que ele seja contemplado rápido para ele conseguir fazer a alavancagem. Tá? E o imóvel que será recomprado pelo consórcio deve estar livre de ônus ou ser feito pelo administrador o processo de interveniente quitante. Então, o que dá para fazer também? O que é o livre de ônus? Ele não pode ter, por exemplo, ele não pode ter sido comprado de uma outra administradora de consórcio, ou ele não pode ter um financiamento ativo. Tá? Não dá para fazer com financiamento ativo, a não ser que a administradora que está pagando, né, esse imóvel para o seu cliente, ela aceite fazer o processo de interveniente quitante. Como eu falei há minutos atrás, essa operação é um pouco mais complexa. Tem vários se's, se aceitar isso, se aceitar aquilo. Mas se você acertar a mão, meu amigo, você está feito. Por quê? À medida que esse cliente alavancou esses 200 mil, ele vai querer repetir a operação com outro imóvel, e com outro, e com outro, e com outro, e fazendo com que isso se torne uma bola de neve. Imagina, ele receber aluguéis de inquilinos e viver da renda desses inquilinos. E detalhe, o imóvel vai valorizar da mesma forma, se ele for comprado à vista, com consórcio ou financiado. Então, olha só a oportunidade que você tem, dominando essa estratégia de vender hoje para um público que tem esses imóveis, que precisa levantar um capital, que não precisa tomar um empréstimo com garantia de imóvel. Entendeu qual que é a ideia? Aqui você realmente vai parar de errar e vai começar a vender o consórcio de forma estratégica. Estratégica. Vamos agora para a nossa quinta estratégia. Vamos lá. Quinta estratégia, já está aqui no meu quadro, aqui atrás, na minha luz interativa, consórcio versus concorrência. Ou consórcio versus consórcio. O que acontece aqui? Muita gente acha que a única forma de se comparar o consórcio é através da taxa de administração. Isso é um tremendo de um erro. Vou te fazer uma pergunta. O que é mais barato? Vou até colocar aqui na lousa para ficar algo bem interativo. O que é mais barato? Um consórcio de 18% de taxa com um prazo de 100 meses ou um consórcio de 20% em um prazo de 150 meses. Qual dos dois é mais barato? Tendo só essas duas informações. Responde aí no chat para mim. Responde aqui no chat dessa nossa primeira aula aqui dos segredos das vendas de consórcio. As pessoas que disseram que esse daqui é mais barato por ter uma taxa de administração menor, erraram. Sabe por quê?
Porque o consórcio, ele não é como um financiamento que tem taxa de juros. O consórcio ele trabalha com taxa de administração que é fixa no período. Então, quanto maior o tempo que o seu cliente tem para pagar, maior vai ser a diluição que ele vai ter dessa taxa de administração. Então, sempre quando você for comparar o consórcio com a operação da concorrência, você tem que colocar outros fatores que não só a taxa nessa comparação. Quais são esses fatores? A própria taxa de administração total, que é o que eu já comentei, mas aí você pode olhar taxa de administração mensal, o fundo de reserva, qual que é o valor da categoria daquele cliente. O que é o valor da categoria, Renato? O valor do bem mais as taxas. Qual é o percentual de reajuste? Qual que é o índice de reajuste? Aquele grupo da concorrência tem uma trava de reajuste ou não? Renato, o que é isso? O Santander, por exemplo, os grupos novos que eles estão lançando, tá com uma trava lá no reajuste. Ele vai reajustar IPCA ou no máximo 7%, ou no máximo 5%. Isso faz diferença. Por quê? O consórcio, ele tem uma particularidade que outros produtos não têm. O reajuste, ele vai acompanhar o cliente até a contemplação. Quando ele é contemplado, a carta, naquela data da contemplação, está reajustada e ele pega ela reajustada. Só que depois da contemplação, ele utilizando o crédito, os próximos reajustes que virão, eles vão servir para quê? Para poder garantir o poder de compra dos demais participantes. Então, depois da contemplação, o reajuste é despesa para o cliente. Ele vai aumentar o custo da operação. E aí, algo que eu gosto de dizer que é quando você coloca dentro de uma equiparação, né, que você consegue equiparar de forma correta duas operações de consórcio. É através do custo efetivo total. Eu vou até escrever aqui, ó, através do custo efetivo total. Renato, o que é isso? Custo efetivo total, ou taxa efetiva, né? É quando você coloca todos os custos que estão atrelados. Você sabia que o lance ele tem um custo para o cliente? Você sabia que, dependendo de qual é a oferta de lance que ele vai usar, se é com embutido ou sem, ele pode aumentar ou diminuir o custo da operação dele? Pois é. Tem tudo isso. Então, quando você compara só o consórcio com a concorrência, você não consegue literalmente dizer se o consórcio é mais barato ou não se você não fizer todas essas contas. Qual consórcio é mais barato? Se você olhar a sua taxa de administração. A pergunta que eu te faço é, imagina se nós tivéssemos um simulador, uma calculadora que pudesse calcular esse custo efetivo total assim, ó, num instalar de dedos. Imagina se a gente tivesse essa calculadora. Pois é. Não é imagina se nós tivéssemos. Nós temos. E essa calculadora se chama SimulaAqui e ela é da Conqui. Sabe todas essas estratégias que eu estou te mostrando? Pois é. Todas elas são passíveis de serem calculadas com essa ferramenta chamada SimulaAqui e ela é da Conqui. Ela foi desenvolvida por mim e pelo meu sócio Eric. O que vai acontecer agora? Na próxima estratégia, que é a estratégia de consórcio versus à vista, nós vamos usar o SimulaAqui como exemplo. E na estratégia 7, que é o consórcio versus financiamento, nós vamos utilizar essa ferramenta também. Para que eu possa te mostrar que quando você tem o conhecimento certo da estratégia, quando você tem uma ferramenta que te apoia, você consegue ter o conhecimento necessário, ter a ferramenta necessária, ter tudo aquilo que você precisa para poder vender o consórcio de maneira correta, com cálculos eficientes. Com cálculos eficientes. E aí, pum! Você para de errar. E aí você começa a literalmente entregar aquilo que o cliente precisa com estratégia. Literalmente sendo uma autoridade no assunto de consórcio. Então, eu vou colocar agora, aqui ó, o meu computador está aqui, e eu vou compartilhar agora a tela, e a gente vai simular exatamente isso daqui que está no quadro, consórcio versus à vista. Será que compensa hoje um cliente comprar um imóvel de 700 mil à vista ali no cash?
Qual que é o ganho líquido que ele estará perdendo, ou melhor, deixando de ganhar, se ele fizer isso? Qual que é a moral da história aqui? E a gente vai ver isso agora no simulador. Quando um cliente, ele pega o capital dele na estratégia 6 de consórcio versus à vista, e ele compra esse imóvel à vista ou um carro à vista, se for um carro é ainda pior porque tem a depreciação do veículo, mas se for um imóvel, ele vai ter a valorização desse imóvel. Vamos supor que esse imóvel de 700 mil ele passe a valer depois de algum tempo 1.500.000. Legal. Só que eu já falei uma coisa para vocês e eu vou repetir. O imóvel dele vai valorizar se ele comprar à vista, financiado ou com consórcio. E eu vou te mostrar agora, utilizando o simulador, como que pode o consórcio, mesmo tendo taxa de administração, fundo de reserva e reajuste, ser mais barato do que ele comprar à vista. Bora para o simulador agora, para a gente falar então da estratégia 6, consórcio versus à vista, e depois a gente vai para a estratégia 7, consórcio versus financiamento, que eu também vou simular esse cenário de 700 mil, ambos no simulador. Já estou aqui agora com o Simula Aqui aberto. Deixa eu te contar algo muito especial. Este é o primeiro simulador do mercado de consórcios capaz de calcular as 7 estratégias de venda de consórcio diferentes. Essas 7 estratégias que eu estou te ensinando, agora você não vai só aprender elas, mas você também vai ter uma ferramenta para te assessorar, para te ajudar, sem você quebrar a cabeça. Olha só, aqui, como eu falei, estou com o meu computador aqui e está aparecendo aí para você na tela o simulador, beleza? Olha só a calculadora aqui de consórcio versus consórcio. Eu fiz uma simulação super rápida aqui, antes da gente ir para a estratégia 6, eu fiz uma simulação super rápida, ó, comparando uma proposta aqui da Conqui com a proposta da concorrência. E olha o que ela faz, ela mostra para mim o custo efetivo anual e o custo efetivo total. Olha só, vou aumentar aqui, por exemplo, para tá 4,84 o reajuste, eu vou aumentar para 5,37 o reajuste. Olha o que vai acontecer, ele aumentou para 8,50 aqui o custo efetivo anual. É fantástico, né? Mas não é essa calculadora que nós vamos falar agora. Aqui do lado esquerdo nós temos todas as calculadoras, ó. Lembra que eu falei da operação simples, estratégia 1, operação estruturada, consórcio como investimento, alavancagem patrimonial? Pois é, agora a gente vai falar dessa daqui, ó, consórcio versus à vista. Eu vou te mostrar que quando você junta o conhecimento da estratégia mais uma ferramenta tão poderosa como o Simula Aqui, você tem um resultado fantástico e você se aproxima muito mais da venda. Tá bom? Vamos lá. Imagina aqui, então, um cliente que quer comprar um imóvel de 700 mil e você está em uma administradora de consórcio que tem a opção de 30% embutido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, então, dentro do simulador, a opção de 30% embutido, porque eu quero fazer com que esse cliente seja mais rapidamente contemplado, gastando menos, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um consórcio, então, de R$1 milhão. Eu já fiz todas as análises, já vi tudo certinho. Ele vai contratar um consórcio num prazo aí mais ou menos de 180 meses, com uma taxa de administração de 20%, um fundo de reserva de 3%. Todas essas informações são informações dadas, né, pela administradora. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o zoom, para você conseguir enxergar bem legal aí. E um reajuste de acordo com o índice que reajusta o meu consórcio. No exemplo que eu vou trazer aqui para você, o que reajusta é o INPC. Então eu vou vir aqui, ó, INPC, melhor câmbio. Esse site é muito legal. Vou clicar aqui no primeiro resultado do Google e vou pegar o INPC, 4,84. Então eu vou colocar esse como o reajuste aqui de 4,84, tá? Para não dificultar as contas, eu não vou colocar seguro, que é o prestamista, e também não vou fazer um consórcio com redutor de parcela, embora o simulador já tenha essa opção aqui para ser calculada, tá? Aqui embaixo, eu vou colocar aqui quais são as variáveis, né? Quais são as condições para que esse lance seja contemplado, né? Qual é o lance que eu vou sugerir para o meu cliente? E logo de cara a gente tem 3 opções. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas toda administradora ela tem 3 opções de oferta de lance. Então o que acontece? Você pode ofertar um lance através da carta de crédito, que simplesmente vai ser o valor, o percentual daquele lance,
multiplicado pelo valor da carta. Um lance em cima de 100 mil, né, de uma carta de 100 mil, por exemplo, 30% vai ser 30 mil, 20%, 20 mil e assim por diante. Nós temos também a outra opção que é da carta de crédito mais as taxas, que é o que nós chamamos de valor da categoria, tá? Então, esse valor de categoria, ele é utilizado, por exemplo, pelo Banco Santander, pelo Banco Itaú. É uma base de cálculo maior. Por quê? Não é só a taxa que está sendo colocada como base de cálculo, mas sim a taxa mais... Não só a carta, perdão, mas sim a carta mais as taxas, tá? Então, nesse exemplo aqui, o valor de categoria seria quanto? Vamos olhar aqui, ó, 1.230.000, tá? Seria o valor da categoria. E o valor do saldo devedor, vou colocar aqui 6 na contemplação, é o quê? É o valor da categoria menos as parcelas que foram pagas. Então é por isso que você tem que colocar qual que é a projeção de contemplação. Não só por isso, né? Mas esse também é um fator. Renato, onde que eu descubro qual que é o tipo de lance que eu vou colocar aqui? Depende da sua administradora. Você acha essa informação no regulamento do seu produto ou no contrato. Aqui, olha que interessante o que esse simulador faz. Ele projeta o reajuste futuro da carta de crédito, não só o que envolve o custo do consórcio, né? Mas ele projeta também qual é o valor que você vai pegar maior se for esse reajuste aqui, se ele se mantiver em 4,84. Então, por exemplo, como esse é um reajuste anual, daqui 12 meses, quando o reajuste ele acontece nessa carta, ela sai de 1 milhão para 1.048.400. Vou colocar aqui, ó, 5% de reajuste. Olha o que aconteceu aqui com o valor da referência, ó. Foi para 1.050.000, tá? O que vai acontecer agora? Vou voltar aqui para 4,84 e eu vou colocar aqui uma projeção de contemplação de 3 meses, tá? Renato, como que você sabe que o cliente vai ser contemplado em 3 meses? Por conta das análises que eu vou te ensinar na próxima aula, que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Na quarta-feira, se eu não me engano, acontece... É isso mesmo, né, turma? Na quarta-feira acontece a próxima aula. Beleza. O que vai acontecer agora aqui? Eu vou colocar o lance. Vamos supor que ele oferte um lance de 28% de recurso próprio e 30% embutido. Ele vai ter o crédito de 700 mil disponível. O simulador já calcula isso. E aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai me trazer 2 custos efetivos. Ele vai me trazer o custo efetivo anual se ele optar em reduzir a parcela do consórcio e ele vai me trazer um custo maior se ele optar em reduzir o prazo. Isso já calculando o reajuste. Se eu aumentar o reajuste aqui para 6, olha o que acontece com o custo efetivo. Ele aumenta. Ele sai de 4,90 para 5,75. Então, ele já faz essa projeção, porque quanto maior o reajuste, maior o custo. E aqui você também tem, ó, que legal, um detalhado, um descritivo analítico sobre aquela operação. Beleza. Dito isso, o que vai acontecer agora? Para a gente já caminhar para o final dessa estratégia aqui. Eu preciso mostrar para o cliente que é mais vantajoso ele fazer o consórcio do que ele comprar à vista. Então, o que eu vou orientar ele? Ele vai pegar esses 700 mil reais, ele vai investir. Investir no que, Renato? Renda fixa com rendimento diário aí, um CDB a 100% do CDI, tá? Hoje, a Selic, na data de hoje, está 12,25. Então, eu vou colocar aqui 700 mil, que é o investimento dele, no período do consórcio, 180 meses, e aí olha o que vai acontecer. No terceiro mês, que é o mês que ele vai ser contemplado, nós vamos sacar os recursos próprios de 280 mil para poder entregar a contemplação dele. Olha só a mágica que vai acontecer aqui. Eu vou colocar um índice de valorização do imóvel, que vai ser mais ou menos 5%. Não vou colocar para ele sacar dos rendimentos da aplicação as parcelas. E olha o que vai acontecer. Ele vai ter um valor líquido acumulado, um ganho líquido, um valor líquido acumulado de 2.085.000 e um ganho líquido, que é a resposta que a gente precisa dar aqui nessa estratégia, de R$ 1.385.089. Ou seja, só pelo fato do cliente ter deixado uma parte investida e a outra utilizado para lance, ele já tem um ganho líquido absurdo. Vamos comparar quanto que ele deixaria de ganhar se ele fizesse a opção de comprar à vista? O imóvel dele estaria valorizado para 1.437.000, quase aquele 1,5 milhão que eu coloquei aqui. E fazendo com consórcio, qual que é o patrimônio que ele tem?
2.599.000. Por quê? Ele vai ter o imóvel valorizado, porque o imóvel também valoriza fazendo com consórcio. Ele vai ter o valor líquido acumulado, que é o capital que ele investiu mais os rendimentos, 2.085.000. Só que ele vai ter o custo do consórcio, que foi de 923.000, certo? Então, ele ganhou fazendo com consórcio R$ 1.161.000. Hoje, você sabe mostrar isso para o cliente? Renato, mas está muito bom para ser verdade. Faça as contas aí, tire sua conclusão. E quer ver isso ficar ainda melhor? Imagina se ele colocar um inquilino para pagar este consórcio. Coloca um inquilino lá. Ele vai ter R$ 923.000 a mais em relação ao ganho que ele estaria tendo, que ele vai ter fazendo com consórcio. Hoje, você sabe mostrar isso para o cliente? Hoje, você tem, além desse conhecimento, dessa bagagem, você tem uma ferramenta poderosa como o Simula Aqui para te auxiliar, para te assessorar nessa explicação? É essa a pergunta que eu te faço. Vamos agora para estratégia número 7, consórcio versus financiamento. E a gente vai simular o mesmo cenário, só que ao invés de darmos um lance de 280, a gente vai até aumentar. Vamos colocar aqui um lance de 300.000. Maravilha? Vamos colocar um lance de 300.000, que seria como se fosse uma entrada que ele estaria dando ali para poder fazer o financiamento. Bora voltar aqui para o nosso simulador e vamos mudar a calculadora. Vamos lá, vamos para a calculadora agora aqui de consórcio versus financiamento. Eu quero comparar as duas coisas, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um crédito de R$ 1 milhão, porque eu quero utilizar o lance embutido para potencializar a oferta do cliente, tá? Vou colocar o prazo aqui de 177 meses, por exemplo. Uma taxa de administração de, vou até chutar o balde aqui, 25%. Um fundo de reserva de 3%. O mesmo reajuste aqui do INPC, que é 4,84. Vou colocar um seguro aqui agora, ó. O seguro vai ser 0,05, tá? Vou colocar aqui um seguro aqui nessa operação. Maravilha? Ele vai pagar quanto? R$ 7.871 de parcela. E aí eu vou ofertar um lance para esse cliente. Vamos supor que ele seja contemplado daqui 5 meses, 5 assembleias. De quanto que vai ser esse lance? Agora eu vou aqui no valor, ó. Vou na grana e vou colocar 300.000, 30%, e vou colocar mais 300.000 de recurso embutido. Ou seja, estamos falando de também 30%. Então, ele está ofertando um lance alto, 60% de lance. Não vem você aqui falar, não é possível contemplar com 60%. É possível sim, tá bom? Não vou usar FGTS, porque não é o caso, mas eu poderia, caso o cliente tenha algum recurso ali de FGTS parado. E aqui eu tenho o custo efetivo de 7,17. Por que aumentou o custo efetivo em relação à outra operação que a gente fez? Porque agora eu incluí a questão do seguro, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou preencher o financiamento aqui embaixo. Tabela saque, R$ 700.000 é o que ele precisa. Ele vai ofertar uma entrada de 300.000, perdão. Um prazo. Aqui tem uma questão muito importante. Eu preciso colocar um prazo maior. Por quê? Se eu coloco um prazo muito menor, o que acontece? A parcela fica muito alta. Então eu preciso esticar o prazo no financiamento. Qual que é a moral da história? Quando você compara o período que você fica pagando o financiamento, o período que você paga o consórcio, na verdade não tem nem comparação, porque é literalmente a metade do tempo. E aí vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim, mas o cliente no financiamento ele pode antecipar, trazendo a valor presente, eliminando juros futuro, fazendo com que ele pague em menos tempo, e no consórcio, se ele fizer isso, ele vai pagar a mesma taxa de administração. Sim, só que existe um erro absurdo nisso que as pessoas falam, que é o seguinte: imagina se esse cliente pegar esse dinheiro, esse poder aquisitivo que ele já tem, e ao invés dele antecipar parcelas de trás para frente, ele investir essa grana. Imagina qual é o retorno que ele vai ter. Ou seja, se ele tem esse poder aquisitivo, é melhor ele fazer um consórcio e pegar essa grana e colocar numa aplicação. Ainda mais com uma Selic a 12,25, como estamos vivendo nesse momento atual do Brasil. Ou seja, o ganho que está nessas estratégias de consórcio que eu estou te ensinando aqui
Ele não está só relacionado ao produto, por ele ser mais barato, por ele ser mais vantajoso, por ele ter um prazo menor. Isso também. Mas ele está relacionado ao que você faz com o dinheiro do seu cliente. Você hoje é um especialista de consórcio que só sabe fazer isso daqui, ó. Você não tem um horizonte mais aberto, você não consegue surfar na onda um pouquinho do financiamento, surfar na onda um pouquinho de produtos concorrentes. E é muito fácil de você mostrar isso para o cliente. Entendeu que quando você alia estratégia com uma ferramenta poderosa como essa, que é o simulador, que é o Simula Aqui, você consegue entender a necessidade do cliente, compreender ela e vender sobre o olhar dele. É isso que eu quero que você aprenda, é isso que eu quero que você faça daqui para frente. E você pode ter certeza que essa foi só a primeira aula. Essa foi só uma pontinha do iceberg que eu tenho para te mostrar. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo. Perder tempo em que sentido? Perder tempo de ficar buscando conteúdo em outros lugares. Aqui é o lugar certo que você está. Esse curso gratuito, eu quero te ensinar muito mais do que você já aprendeu em cursos pagos por aí. E essa é só a primeira aula. Deixa eu voltar ali para eu te dar os recadinhos finais e liberar o seu presente de hoje, que é o mapa mental das 7 estratégias. Turminha, é muito conteúdo que a gente já entregou nessa primeira aula. E você deve provavelmente já ter deixado passar muitas oportunidades de venda de consórcio. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você não conhecia essas 7 estratégias que eu acabei de te ensinar. E nunca entendeu o porquê os clientes não fechavam consórcio com você. Eu costumo usar um exemplo que é o seguinte: imagina que eu vou numa loja comprar um sapato para mim. Eu calço 41. Imagina o vendedor vem com um sapato 38. Vai ficar apertado no meu pé. Por mais que seja um sapato, que no caso é o consórcio, ele não vai encaixar. É isso que a estratégia faz. Ela encaixa dentro da realidade que o cliente precisa. Mas eu quero que você entenda que vender consórcio é uma consequência do quê? Do seu conhecimento, do conhecimento das estratégias, das técnicas de vendas e a confiança, a autoridade que você vai transmitir para o seu cliente. É muito difícil hoje você vender consórcio sem ter autoridade, com tanta informação que a gente tem aonde? Na palma da nossa mão, com o celular. O seu olhar não tem que ser no cliente, ele tem que ser o olhar do cliente. Você tem que passar a ver com os olhos dele. Quando você passar a enxergar a visão dele, você vai passar a compreender as necessidades e transformar essas necessidades em uma solução viável e mais econômica para o seu cliente. A venda é sobre o cliente, não é sobre você. Mas olha só, eu não te culpo se até hoje você não se sente seguro em explicar o consórcio. Ou até mesmo se você não consegue dar o fechamento no cliente. Porque, como eu te falei no começo da aula, os donos dos bancos, dos bancões, os donos das representações de venda de consórcio, as próprias administradoras são os principais responsáveis pela falta de qualidade na venda. Sabe por quê? É triste falar isso, mas é porque eles não investem em conhecimento para você, para que você não cometa mais esses erros. E como consequência disso, você é obrigado a aprender na raça. Mas, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Agora você está aqui e terá acesso a informações que os seus concorrentes não têm. Não terá mais essa desculpa: ai, mas o meu chefe, o meu gerente não me ajuda, não investem em mim. A partir de agora, se você quiser continuar onde está, vai ser uma escolha totalmente sua. Você é o responsável pelas decisões que envolvem o seu futuro. Só que eu te afirmo uma coisa muito importante. Você está no lugar certo e você vai sair daqui sentindo muito mais seguro, muito mais confiante. E com certeza você vai vender muito mais do que você vendia antes. Só de você aplicar o que eu estou te ensinando aqui nessas 4 aulas desse curso gratuito. E além disso, agora você já entendeu quais são as 7 estratégias de venda de consórcio e, querendo ou não, isso já te coloca na frente dos seus concorrentes.
que vão continuar tentando vender sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de conhecimento, sem conseguir comparar, sem ter acesso a uma ferramenta como o Simula Aqui, que traz de forma detalhada, mastigada, mostrando como que o consórcio pode ser melhor, por exemplo, que um financiamento. Mas só saber isso ainda não é o suficiente. Agora você já sabe quais são as possibilidades do consórcio, quais são as estratégias que esse produto tem. Mas ainda você precisa saber como que você aplica essa estratégia de maneira correta, matematicamente falando. E principalmente, como contemplar os seus clientes, colocando eles em grupos saudáveis e fazendo escolhas corretas dentro aí do seu banco, dentro da administradora que você vende. Conhecer as estratégias e contemplar os clientes dentro da expectativa deles é um segredo valiosíssimo. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te ensinar a como contemplar os clientes de maneira rápida, porque isso vai fazer você ter recorrência. Não só vender o consórcio, mas vender e contemplar. É isso que faz o cliente indicar você, recomendar, é isso que faz ele comprar de novo. E é isso que vai fazer você se sentir seguro para ofertar o consórcio. Não tem como você querer vender algo que você não conhece. Se você não sabe como contempla um cliente, dificilmente vai conseguir transmitir essa autoridade que você quer transmitir, se você não tem a base técnica, não tem o conhecimento. No consórcio não basta vender, você precisa saber analisar os grupos para poder contemplar, tá bom? Então olha só, se você quer descobrir quais são todos os segredos dessas contemplações rápidas no consórcio, sem precisar mentir, sem precisar ficar fazendo promessa, olha, compra comigo que você vai ser contemplado no mês seguinte, você vai fazer isso de forma analítica, fazendo a análise do grupo da maneira correta, bonitinha, colocando o cliente numa zona de contemplação, mostrando para ele por que aquele grupo é saudável. Você pode ficar tranquilo, porque na próxima aula você vai sair dela sabendo como analisar um grupo de forma coerente, de forma estratégica, tá bom? Então, olha só o recado que eu tenho para te dar agora. Você não pode perder a próxima aula. Vai ser na quarta-feira e eu vou te ensinar tudo isso, tá? Lá, o que eu vou fazer para você de forma bem resumida, bem detalhada? Você vai entender mais sobre os 3 passos de uma contemplação rápida. Eu já comentei aqui quais são, ó, vou repetir. Histórico de grupos, isso é muito importante você saber. Zona de contemplação e eu vou detalhar tudo sobre operações estruturadas. Quando um lance está alto, existe uma saída. Você não precisa vender só uma cota para o cliente, você pode montar uma operação estruturada. Sabe aquele especialista que falou assim, olha, operação estruturada é só para venda acima de 1 milhão, isso é mentira. Eu mesmo já fiz operação estruturada para comprar um carro de 150 mil. E além disso, eu vou te mostrar análises de grupos que fizeram os mais de 7 mil bancários e vendedores de consórcio que eu já capacitei e as centenas de alunos da Conqui a se tornarem uma verdadeira autoridade e uma máquina de vendas de consórcio, produzindo, sabe o quê? Um volume muito expressivo todos os meses. Eu garanto para você, se você aliar a estratégia, as 7 estratégias e ser um exímio analista de grupos, cara, não tem como você não vender consórcio, só se você não ofertar. Então, qual que é o recado final aqui que eu te dou? Fica de olho lá no grupo do WhatsApp. Lá eu vou te mandar o link da próxima aula. Assim vai ser mais fácil de você não perder nenhuma aula desse curso e nenhuma informação. Eu estou tirando fragmentos do meu curso pago e te entregando de forma absolutamente gratuita. O link para entrar no grupo e também ter acesso ao presente dessa aula que vai estar aqui está na descrição, tá? E para saber se o conteúdo dessa aula foi relevante para você, o que você vai fazer agora? Você vai deixar aqui no chat, nos comentários dessa aula, qual foi a estratégia que você mais achou interessante. Ah, estratégia de consórcio como investimento, estratégia de consórcio versus financiamento, ou versus à vista, alavancagem patrimonial, coloca aqui que eu quero saber o que você achou mais interessante. Fechado? E eu sei que você está aqui também por causa do presente, né? A senha do presente de hoje é estratégias. Tudo maiúsculo, estratégias, tá? Então você vai entrar lá no grupo de WhatsApp, vai pegar o nosso mapa mental, né? Vai colocar a palavra estratégias e pronto, vai desbloquear aí esse mapa mental para você poder ter o material detalhado da aula de hoje. Então é isso, tamo junto, turma, e até quarta-feira, hein? Eu te vejo aqui. Fechou? Valeu!